Eu acho que eu não tinha ligado o microfone, hein? Então, só recapitulando, essa divisão dos 5 livros, a questão estrutural, eles dividem assim, para nós é apenas os 150 salmos. Depois, com relação ao título, Terrilim e Psalmos, que significa louvores ou livro de cânticos e louvores. E para os judeus são orações e são louvores, além de ser um escrito inspirado pelo Espírito Santo, tanto para nós cristãos quanto para o povo judeu. Agora, outros 2 pontos legais aqui sobre o livro de Salmos, ainda num aspecto bastante teológico. Quem está com a Bíblia aí? Fala eu. Abre aí no livro de Salmos, por favor. Sabem essas epígrafes que eu já comentei com vocês? Que as epígrafes, esse negrito, por exemplo, no Salmo 1 está aí a epígrafe. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. É um resumo desse capítulo, ou no caso aqui, desse cântico, desse salmo. Essas epígrafes são as editoras que colocam. Não é a Bíblia que tem a epígrafe, são as editoras que colocam. No livro de Salmos tem uma diferença. Existe um cabeçalho, um subtítulo embaixo da epígrafe. Olha aí, por exemplo, no Salmo 3. A epígrafe aqui da minha Bíblia está assim: Davi confia em Deus na sua adversidade, no Salmo 3. Mas qual que é o cabeçalho? Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Esse cabeçalho está na Bíblia judaica. Está. Então, um ponto de diferença do livro de Salmos para todos os outros livros da Bíblia. Geralmente, nos outros livros da Bíblia, não há, antes do versículo 1, antes do verso 1, não há uma indicação de qual é o assunto. É o leitor que tem que ler e detectar. No livro de Salmos, vários dos salmos, aproximadamente, quantos salmos são? Aproximadamente 116 salmos possuem o cabeçalho, que é uma indicação de qual tipo de salmo nós estamos tratando. Irmão Micael, tem vários tipos? Tem, já nós vamos comentar. Porque existem várias ramificações e tipos de salmo. Então, quando você for ler um salmo, se existir esse cabeçalho, esse pequeno indicativo, você se atente para isso. Vocês vão perceber que a leitura de salmos, a leitura... caso eu fica e o cabeçalho. Então, de que forma nós poderíamos apresentar ele? Então, a epígrafe, irmão Giovanni, Normalmente, quando nós lemos no Macedônia, nós estamos aprendendo com o pastor lá, chama-se o livro, né? O epígrafe da... E aí cita a epígrafe, isso, que é um resumo do que vai ser lido. Pode ser citado como uma indicação ou como um resumo, mas nós temos que ter em mente que essa epígrafe pode mudar de uma Bíblia para outra. Pode mudar. Por exemplo, aqui na minha, Salmo 4, Davi ora a Deus na sua angústia. A Bíblia de alguém aí está diferente? A epígrafe do Salmo 4? O 4? Davi ora a Deus na sua angústia. Esse é igual está aqui. Agora, outras Bíblias podem trazer essa frase de uma forma um pouco diferente. Agora, o cabeçalho, Salmo de Davi para o cantor mor sobre Negnote. Esse cabeçalho geralmente não vai mudar. Porque o cabeçalho vem direto da Bíblia hebraica para nós. Então aí geralmente não vai se alterar. Agora, outro ponto legal, gente, é sobre a autoria. A irmã Juliana até citou, e existem livros de teologia, tratados teológicos,
como título, Salmos de Davi. Não é só de Davi. Agora, dos 150 salmos, aproximadamente 73 foi escrito por Davi. É muita coisa, não é? É quase 50%. Sim, lá na introdução bíblica, a gente deu uma palhinha sobre cada livro da Bíblia. E aí, queridos, o que acontece? Os outros salmos possuem diversos autores. Por exemplo, nós temos Salomão, filho de Davi, que escreveu 2 salmos. Nós temos esses filhos de Coré, ou filhos de Corá, que eram um grupo de levitas. Lembrando que levitas no Antigo Testamento podiam ter a ver com música e podiam ser apenas os obreiros do templo. Amém? Levita não é necessariamente um músico. Mas aqui aparecem os filhos de Coré com 11 salmos. Depois Asaf aparece escrevendo 12 salmos. Vocês lembram daquele salmo famoso que o camarada fala que ficou olhando para a prosperidade dos ímpios e quase se desviou? Porque ele era justo e não era tão próspero financeiramente quanto os ricos. Quem escreveu foi Asaf. E tem um monte de gente que nem sabe que existe esse personagem bíblico. Ele escreveu 12 salmos, ele escreveu os 50 e depois dos 73 ao 83. Gente, Moisés escreveu o Salmo 90. Acredita-se que o Moisés, com o Salmo 90, seja o primeiro escritor do livro de Salmos. Acredita-se que o primeiro salmo que está escrito no nosso livro de Salmos é o 90 de Moisés. E há quem diga, eu vejo motivos para concordar, que o 91 é de Moisés também. E para mim, Túlio, quando ele fala da sombra do Onipotente, para mim ele está falando do Santo dos Santos. Daquela sombra que a arca fazia por causa da luz do candeeiro que entrava por cima do véu. E aí a gente pode bater esse papo outro dia. Mas para mim o Salmo 91 é de Moisés. Agora, na Bíblia não está identificado. Não está. Aí nós temos esses 2 personagens bíblicos menos conhecidos, Emã e Etã, escreveram um cada um, e Jedutum, que também eram levitas relacionados à música, escreveram 3 salmos. Então só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, se considerar como um grupo, 7 autores fora Davi. E existem vários salmos que são anônimos. Ninguém sabe quem é o autor. Então, queridos, irmão Micael, não é um pecado falar salmos de Davi? Não é um pecado. Não é um pecado. Mas, se você quiser ser mais correto ali, mais técnico na expressão, livro de salmos. Amém? E lembrando que, por ser um livro de orações e louvores, Salmos não tem capítulos e versículos. São números e versos. Salmo 1, verso 1. Salmo 23, verso 4. Salmo de número 91, verso 5. Nunca Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2. Por quê? Porque não é um livro de narrativa, é um livro de orações e de louvores. Amém? E assim, gente, detalhe, muito válido esse ponto que o pastor Luciano está apresentando aí. Você não vai arrumar briga com ninguém por causa que a pessoa falou Salmo capítulo. Não. A pessoa, infelizmente, não teve a oportunidade de aprender a pronúncia ali certinha que você está tendo. Agora, se alguém vier te perguntar, irmão, por que você não fala capítulo em Salmo? Você fala número. Aí você vai explicar. É porque não é uma narrativa, é um livro de louvores, de orações. Aí beleza. Mas não precisa sair
achando que é debate contra heresias, falsos ensinos. Pode esquecer, né? Do nervosismo ali, você vai... Na hora, porque é o único livro da Bíblia que geralmente não se fala capítulo, se fala o número. É o único livro bíblico que tem verso... Não, Salmo 151. 151 não está na Bíblia, né? Tá. Ó, gente, Salmo 151 está em acrescentares. Não. Você esqueceu, você falou todos os salmos. Você esqueceu de acrescentar 151 de Giovanni. O Salmo 151 é do Giovanni. Gente, agora, avançando um pouquinho, nós vamos ao capítulo 2, para falar da estrutura poética. Abre a tua Bíblia aí no Salmo 23. Gente, nós estamos aprendendo livros poéticos. Então, Salmo é um livro de poesia. Agora, vamos ler a poesia. Leia alguém, por favor, o Salmo 23, verso 1. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual que é a rima que tem a irmã Micaela? Qual que é a rima que existe aí? Lê. Agora então lê o verso 2. Deve estar no verso 2 a rima. Deitar-me em verde espaço. Guia-me. Vai. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Achei. Não, mas você percebe? Vocês conseguem perceber que não tem aquele negócio de ficar rimando as expressões finais igual a poesia de língua brasileira? Se você pegar salmos e entregar na mão de um poeta brasileiro e falar, aqui está um livro de poesia brasileira, ele vai rir de você. Não, irmão, isso aqui não tem rima, não tem poesia aqui. Por que que isso acontece, pessoal? Porque Salmos não é um livro de poesia brasileira. Salmos é um livro de poesia hebraica. E na linguagem hebraica, a poesia não precisa ter rima. Bom, Micael, o que é que precisa ter então para ser um livro poético? Jó, por exemplo, é um livro poético, a gente estudou, e Jó não fica rimando nada. Mas qual que é a essência da poesia hebraica? Os paralelismos. Os paralelismos são a essência do que é a poesia hebraica. Vou dar um exemplo para vocês. Já comentei isso com vocês, ó. Se a sala ficar muito fria, você vai dizer o quê? Estou tremendo de frio. Estou congelando. Alguém vai estar congelando literalmente? Criando pedrinha de gelo em volta? Provavelmente não. O que você está fazendo? Um paralelo. Você está usando uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica. Lembra que Esaú falou para Jacó? Me dá um pouco dessa comida aí, que eu vou morrer de fome. Ali é uma linguagem de paralelo, ele está usando uma linguagem ali metafórica para dizer, nossa, é como se fizesse 10 dias que eu não comesse, só fazia um dia só. Se eu disser assim, ó, gente, tem hora que eu travo, fico como essa cadeira. Essa cadeira aqui, ela se mexe sozinha? Sai do lugar? Se eu falei que fiquei travado como uma cadeira, eu estou fazendo um paralelo do nervosismo que eu fiquei e travei com a cadeira que se não tirar do lugar não sai. Isso é paralelismo. E a linguagem da poesia hebraica é composta assim.
Aí o pastor Luciano citou o Salmo 42. Assim como o servo anseia, deseja pelas correntes das águas, da mesma forma minha alma suspira por ti, ó Deus. O que ele está fazendo? Mostrando o valor, né? E ele está fazendo um paralelo da sede dele por Deus com a sede que o animal tem pelas águas. Quando no Salmo 23 Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está fazendo um paralelo de Deus como pastor de ovelhas e ele como a ovelha do Senhor. Então a poesia hebraica é composta de paralelos. Agora, existem pelo menos 4 tipos. Quantos tipos? Vocês falam após mim? Pode ser? Vamos lá, ó. Paralelismo sinonímico. Paralelismo sintético. Depois o paralelismo e depois o paralelismo que não tem nada a ver com o clima, viu? Frio, chuva. A gente já vai ver cada um deles. Vamos entender com exemplos da Bíblia, para ficar fácil. Ó, paralelismo sinonímico. Gente, a palavra sinonímico vem do quê? De sinônimo. E sinônimo é algo parecido. Então, o paralelismo sinonímico usado em Salmos é quando a segunda linha ou o segundo verso reforça a ideia do primeiro verso. Aí olha o exemplo bíblico, Salmo 59. Livra-me, Deus, dos meus inimigos. Então, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Qual que é a forma que ele completa? Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Inimigos e adversários é tudo o mesmo povo. É o povo que era contrário. A mesma raça ruim. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo um paralelismo sinonímico, usando expressões sinônimas parecidas para transmitir a ideia. E isso acontece muito no livro de Salmos. Então, quando você estiver lendo o livro e você perceber, parece que o verso 2 repete o verso 1, é de propósito. O escritor faz isso de propósito, para reforçar aquela ideia. E aí é o paralelismo sinonímico. Ele está usando expressões sinônimas, parecidas. Fica claro? Amém? Depois, ó, existe o paralelismo sintético. O que acontece aqui? A segunda linha ou o segundo verso adiciona ou soma ou até reforça a ideia da primeira linha ou do primeiro verso. Olha o exemplo de Salmo 55, verso 6. Quem me dera asas de pomba? Percebe o paralelismo? Está fazendo um paralelo dele com a pomba. Quem me dera ter asas de pomba? Aí ele completa. Voaria e acharia repouso. O que ele está fazendo? Na segunda expressão do Salmo, do verso 6, ele está adicionando, somando e reforçando o que ele já havia falado. E nesse caso aqui, não precisa usar palavras sinônimas, parecidas como no anterior. Ele usa expressões diferentes, mas ele está acrescentando a ideia. Um caso aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque se o Senhor é o pastor dele, que o cuida, que o dirige, que o corrige, nada vai faltar. O que ele está fazendo, o salmista lá no 23, quando ele diz nada me faltará? Reforçando, somando a ideia da primeira expressão, o Senhor meu pastor. Amém? Então esse aí é o paralelismo sintético. Depois nós vamos para o paralelismo antitético. Esse é um dos mais legais.
Antitético vem do quê? De antítese. E a antítese é sempre a ideia contrária. Por exemplo, você fala assim: começo de semana é muito bom. Aí outra pessoa fala: começo de semana é muito difícil. Aí está dando a ideia oposta, contrária. Isso é uma antítese. E aí, qual que é o acontecimento em Salmos? A segunda linha ou o segundo verso vai contrastar, vai ser o contrário da primeira linha ou do primeiro verso. E aí a gente tem um exemplo. Salmo 1, Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebe que está dando a ideia contrária? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas, gente, pérola, detalhe interessante. Toda vez que você ver na Bíblia as expressões mas, porém, todavia, aí talvez não vai ter tanto na Bíblia, mas você pode encontrar em livros, entretanto, e existem algumas outras, mas essas são mais corriqueiras. Mas, porém, todavia, entretanto, isso aqui é chamado de preposição. Por que isso? Porque vai transmitir uma ideia oposta. Vai transmitir uma ideia contrária. Hoje o dia foi muito legal, mas me aconteceu isso de ruim. Hoje eu estava muito animado, todavia me bateu um cansaço. Sempre que você ver estas expressões, e isso tem demais na Bíblia, tem muito. Sempre que você ver essas expressões, você já sabe que está trazendo uma antítese, uma ideia oposta. Então, no livro de Salmos, isso acontece também. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas... então ele vai falar algo ao contrário. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto Deus é o que conhece, é o que guarda, é o que abençoa o caminho dos justos, a ideia é oposta, o caminho daqueles que são ímpios. Qual o sentido de Naamã, né? Naamã era isso. Isso, perfeito, muito bem lembrado lá, 2 Reis 6, né? 6 ou 4? Quem lembra? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Não, 5, nem 4 nem 6, no meio, capítulo 5. Naamã, chefe dos exércitos, homem poderoso, isso. Aí tem lá, porém, leproso. Faz um elogio, depois tem... O que está transmitindo? Uma antítese, uma realidade, uma ideia contrária a tudo aquilo que estava sendo falado. Então isso também acontece bastante no livro de Salmos. E por fim, o paralelismo climático, que é o quê? É quando a segunda linha ou o segundo verso, ou até a terceira, vai ampliar, vai trazer um clímax na primeira linha ou no primeiro verso. E olha o exemplo bíblico. Salmo 93, versos 1 ao 3. Os mares levantaram, ó Deus. Os mares levantaram a sua voz. Os mares levantaram as suas ondas. Percebe que ele vai em uma escadinha ampliando a mesma ideia, mas ele vai aumentando os detalhes. É igual você contar uma história, você começa com um detalhe, depois vai para 2 detalhes, 3 detalhes e conta tintim por tintim. Essa é a ideia do paralelismo climático. São por conta desses 4 tipos de paralelos que o livro de Salmos é considerado
lá para os judeus, na Bíblia hebraica, na Tanakh, e para nós, na Bíblia evangélica, um livro poético. Mas, Micael, eu estou lendo um salmo e vi uma rima. Pode acontecer? Pode, mas não é regra. Fica claro isso, queridos? O que é regra são os paralelos ou os paralelismos. E aí depois a gente tem algo chamado de interjeições. Qual é o nome? Vai no Salmo 46 aí da sua Bíblia, por favor. Que é aquele famoso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No final do verso 7, tem uma palavra. Qual que é a palavra que aparece aí? O que será que é isso? Sela de cavalo? O que será que é esse negócio? Eu já ouvi alguém dizer que tem alguma continuação. E no final do 11? De novo. Olha só, o irmão Haroldo comentou. Eu ouvi alguém dizendo que tem alguma continuação. Alguma continuação. Gente, olha só. Alguns comentaristas aí. Sim, Joab. Pausa. Legal. A NVI, uma linguagem mais atualizada, coloca pausa no lugar de selar. Olha só. Alguns estudiosos do Antigo Testamento comentam que os judeus tinham um sino. Eles tinham um sino. E no meio da oração ou do louvor, quando existia uma pausa naquela melodia ali, eles tocavam o sino. Aí todo mundo dava uma pausa e depois continuava orando ou cantando todo mundo junto. Sabe quando toca um playback, alguém canta na igreja, e aí o hino tem uma pausa, todo mundo pausa, aí volta o hino, todo mundo volta cantando junto? É como se fosse isso. Mas lá diz a cultura dos judeus que eles tinham um sino, um objeto. E quando o objeto era tocado, dava uma pausa. É por isso, e aí talvez explique, por que o Salmo 46 parece trocar de assunto? Não sei se vocês já se atentaram a isso. Olha o que o Salmo diz, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Tem uma pausa. Aí como que volta? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não estava falando, estava falando ali dos mares e das águas? Sim, mas agora ele vem para a ideia de um rio. Depois lá no 7 ele repete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá de novo, faz outra pausa. Aí ele volta com outra introdução. Vinde contemplai as obras do Senhor. Você fala, rapaz, parece que ele quebra o raciocínio e depois começa a construir outro. Por quê? Porque existe uma pausa. Isso é chamado de interjeições. Mas, Micael, isso aí vai fazer total diferença na hora de eu entender um salmo? Talvez não. Mas é importante que você conheça por que existe essa expressão selá ou pausa no livro de Salmos. Ok? Outro tipo de interjeição que aparece, porém é menos, é essa expressão aqui, ó, chamada Rijaion. Rijaion, quando aparece igual selá em algum ponto do livro dos Salmos, significa ou pode significar que é um salmo
usado para a pessoa pronunciar baixinho. Como se fosse uma oração que a pessoa faz ali bem baixinho. Como se estivesse murmurando aquele salmo. Lembrando que a palavra murmurar não significa apenas reclamar. Amém? Se eu falo assim para uma pessoa, te contar uma coisa, eu estou sussurrando ou murmurando algo. Tem esse significado. E aí, alguns salmos eram usados pelos judeus dessa forma. Outra coisa, quando a expressão Hijayon aparece, pode ser que era um salmo que era acompanhado de instrumentos musicais. Vamos imaginar. Davi pega um salmo desse e começa a recitar essa oração e ao mesmo tempo dedilhar a sua harpa. É por isso, irmãos, que vou entrar num ponto de debate. É por isso que não é pecado, por exemplo, uma pregação ter fundo musical. Não é pecado. Porque os salmos, algumas vezes, eram lidos com fundo musical, através de instrumentos. Agora, vou falar para vocês as objeções. Primeiro, fundo musical não é para músico deixar de prestar atenção na pregação. Porque tem músico que gosta de fazer fundo só para não ouvir a mensagem. Tem. Você quer uma prova? O pregador está pregando calmo, ele está tocando animado. O pregador está pregando animado, ele está tocando calmo. Já mostra que o cara não está ali atento na mensagem e tal. Outro ponto. O fundo musical já tem nome. Fundo. Achei. É quase imperceptível o volume. Não atrapalha. Não pode atrapalhar quem está pregando e não pode atrapalhar os irmãos de ouvirem a mensagem. Uma congregação que eu fui convidado para pregar. O irmão ergueu tanto fundo musical que eu tive que ser indelicado. O irmão tem como abaixar esse negócio? Exatamente. Eu não estava conseguindo nem. Minha voz estava mais baixa do que o fundo. Ou aquela questão também de você erguer o instrumento quando a mensagem está fluindo. Aí vira um trem meio. Corre o risco de se embalar demais e perder o foco da pregação. Irmãos, o que acontece? É um assunto que existem pessoas que são ignorantes. Tem pessoa que fundo musical não presta para nada, chega a ser pecado, é totalmente errado. Nós não temos base bíblica para dizer isso. Muito pelo contrário. Existiam salmos em Israel que eram proclamados com fundo musical. Agora, irmão, eu não gosto. Eu acho que vai tirar atenção. Ou vai me atrapalhar. Maravilha. É só pedir para o sonoplasta, irmão, não precisa, Deus abençoe. Ou faz corta o fundo. Acabou. Sabe igual a estratégia da água? A estratégia do que, gente? Vocês falaram água, nem perceberam que eu falei para vocês falarem água para mim beber a água. Que é um detalhe aí da matéria de homilética, né? Para não quebrar o raciocínio no meio. Então, o que ocorre? Não é um pecado. Existe uma ala de pregadores que são ignorantes, repudiam completamente o fundo musical, não há base bíblica, e existe uma ala que não prega. Se não tiver fundo, o cara não prega. Tem também, é o extremo oposto. Não, irmão, se não tiver um fundo, eu não... Você não prega no embalo. Fala, irmão, mas você tá pelo fundo ou você tá pelo texto? Pregar uma pregação e ele falava que ele ficou aqui longe nessa vez. Aí. Tem dessas coisas, né? O fundo musical parece que, para quem prega com fundo, ele ajuda você a encaixar a mensagem. É como se fosse a melodia com a canção. Então, eu vou dar um exemplo para vocês
Meu caso, por exemplo, se é um fundo feito por alguém num teclado, eu gosto. Bem baixinho e desde que o camarada não esteja tocando playback de um hino. Porque às vezes você tá pregando ali, o cara tá ali, ó. Yeshu. Aí o irmão começa. Você tá ali na introdução da mensagem, o irmão já tá. Aí você fala, rapaz, mas como é que pode? O irmão tá tocando um playback de um louvor, aí a pessoa desfoca da pregação e fica cantando o louvor na cabeça. Então tem que ser um toque ali que não tenha nada a ver com algum louvor conhecido e feito. Quando é de CD, fundo musical pronto, eu particularmente não gosto. Isso é opinião minha. Por quê? Eu acho muito difícil o fundo casar perfeitamente com a tônica da mensagem. Às vezes você está trazendo uma mensagem de reflexão e o fundo tá lá, igual aquele que tinha dos Gideões. O fundo tá aquela... E o pregador tá, irmãos... Tá. E às vezes o contrário, às vezes o pregador tá aplicando a mensagem, nós que somos pentecostais, naquele momento mais efusivo, e o fundo tá... Se você for trazer uma mensagem de ensino, ele atrapalha um pouco. Então, assim, é um assunto possível de debate. Eu penso que o ideal é nós não entrarmos, assim, em nenhuma ignorância e nenhuma dependência. Abre a Bíblia e... Você gosta com fundo? De ouvir a pregação com fundo. Então. Eu peço para não colocar fundo, porque senão tira meu fundo. Olha só, gente. Agora nós vamos para algumas classificações de salmo. Lembra que eu falei do cabeçalho? Quando eu falei do cabeçalho, alguns cabeçalhos, eles vão trazer essas expressões aqui, A primeira é Mizmor ou Salmos. Por que eu coloquei aí o Mizmor? Porque em alguns salmos, aí no cabeçalho da sua Bíblia, vai aparecer esse nome. Gente, o que são os Mizmor ou os salmos? São canções ou poemas recitados com instrumento. Então, quando você vai aí no cabeçalho de um salmo, aqui Salmo 50, está escrito Salmo de Asaf. É porque é uma canção ou poema com instrumento. Depois tem o Sigaion, que é um louvor emocional. Vocês já viram que tem hino bonito? São os hinos assim que emocionam a gente. Mas você percebe que não é um hino para ser cantado na igreja. Mas é um hino ali tipo de uma oração. Tem, não tem, irmão Éder? Aqueles hinos assim... Isso, é o pessoal, é o particular com Deus. E irmãos, eu vou aproveitar a hora que eu chegar aqui embaixo para falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto de louvor na igreja. Vou aproveitar. O Sigaion é um tipo de louvor que é como se o salmista estivesse de joelhos, se abrindo diante de Deus, se derramando. Quer ver um exemplo? Vocês já leram aqueles salmos? São chamados de imprecatórios. Anota aí porque não tem no livro. Salmos imprecatórios. O que é isso, irmão Micael? São salmos que em algum momento o autor pede para Deus fazer vingança. Já leram esses salmos assim? Que tem lá um verso que o salmista pede para Deus fazer vingança. Gente, nós não podemos tomar isso como regra. Porque esses salmos imprecatórios, eles fazem parte do Sigaion, que é o quê? Louvores emocionais, em que o salmista está se abrindo às suas emoções diante de Deus.
Então você imagina que você foi injustiçado, alguém te feriu, e o evangelho manda a gente perdoar, sim ou não? Manda a gente orar por essas pessoas, orar e amar aqueles que nos perseguiram, fizeram mal contra nós. Ah, irmão Micael, mas quando eu estou ali de joelho, ali eu me derramo, peço para Deus me justificar, para Deus mostrar que não é bem assim a situação. O que você está fazendo? Assim como o salmista fazia nesse tipo de salmo. Não é que você está ali falando, Deus, mata ele. Não, você está se abrindo, contando aquela dor que você foi ferido por alguém diante de Deus. Aí sabe o que o povo faz? Você sabe, né, Job, o que o povo faz? Pega essa base, que não é uma base sólida, e faz hino e vai cantar nas igrejas. Por exemplo, não tem como não falar, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender. A pessoa vai estar na plateia, irmão Giovanni, e você no palco. Ô, irmãos, cantaram muito, né, irmã Laudinéia? Cantaram muito. Gente, não tem sentido. Aí o que a escritora do hino fala? Mas tem salmo que é assim, mas esqueceu de ver que não era um salmo que o povo de Israel cantava nos cultos. Era um louvor emocional entre a pessoa e Deus. É uma diferença absurda. Uma coisa, por exemplo, você está passando uma prova terrível, um momento terrível, aí você dobra o joelho e fala, Deus, fala comigo, me responde, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor me esqueceu. Aí você vai vir para a igreja e vai fazer uma oração dessa, no microfone, por exemplo, junto com os irmãos? Claro que não! É o teu momento íntimo entre você e Deus. Existe o salmo desse tipo. E aí algumas pessoas fazem esses hinos, que biblicamente não pode chamar de hino, pode chamar de música gospel, mas não pode chamar de hino. Porque hino, como nós vamos ver aqui, são letras que glorificam isso é hino, isso é louvor a Deus. Letras que exaltam, engrandecem, glorificam a Deus. Aí depois desse saiu um monte, saiu a roda gigante gira, e você vai dar a volta por cima. A irmã fez a volta por cima e foi lá para baixo agora, né? A irmã que fez o roda por cima. Então, irmãos, não há base. Mas você sabe o que é o mais triste? É que é o hino que o povo gosta. É as músicas que toca na igreja que o povo mais anima. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, parece que eles se preocupam, aquele sino que está no alto, e pega e leva para a igreja. Isso aqui vai pensar. E se a letra for boa, glória a Deus, né, irmão Giovanni? Se for louvor mesmo. Ele nem medita na letra. Não, a maioria nem vê, nem. Irmãos, nós temos muita dificuldade com música na igreja. Por quê? Porque muitas vezes a gente canta e não presta atenção no que está cantando. É uma coisa que o nosso pastor agora fala para nós, ó, antes de você cantar um hino, preste atenção no sentido de que expressão está falando o hino. Porque, vamos supor, hino que fala, chama Deus de você. O que é Deus, então, para a pessoa? Você é uma palavra que você está chamando o Senhor de você. Então, e aí, ainda nesse ponto, existe um debate por conta do português, o você ter vindo de vós me ser, que é a mesma expressão que a Bíblia usa tu, que é a segunda pessoa do singular, eu, tu, ele. Então, segunda pessoa do singular, tu. E a Bíblia chama Deus de tu. Tu és. Mas assim, eu acho que o grande ponto não são nem uma outra palavra ou uma outra expressão específica. É que, infelizmente, a maioria das letras
são mais voltadas para o que Deus vai nos dar, o que Deus vai nos fazer, o que Deus vai nos abençoar, do que louvando a Ele. Irmãos, os momentos do culto que são de louvores, é para louvar a gente? Não, é para louvar a... Eu até tenho uma pulga atrás da orelha, e entenda o professor, hein? Não compreenda errado. Mas eu tenho até uma pulga atrás da orelha quando fala assim, Raquel, o momento mais importante do culto, hora da palavra. É o momento mais importante do culto para nós. Porque no momento da palavra, Deus vai falar conosco. Mas o momento mais importante do culto para Deus é a hora que a gente está louvando a Ele. É o momento que você dá, né? E aí no culto, irmã Juliana, o que é mais importante? Entregarmos a Deus ou receber de Deus? Nossa oferta, né, que nós estamos entregando o nosso... Irmãos, às vezes, por exemplo, eu não digo se a pessoa está trabalhando, está de viagem, e aí chega, nossa, cheguei só para a palavra, glória a Deus, que bom que você veio. Você estava trabalhando, você estava atrasado, aconteceu um imprevisto, glória a Deus, ainda bem que você veio. E Deus vê esse esforço. Mas tem gente que viciou de chegar no culto do meio para o final. Não, irmão, eu venho só para ouvir. E para entregar para Deus? Você não vai entregar nada? Bom, né? Só venha a nós, vosso reino nada. Então o momento do culto tem que ser um momento completo. A gente vem, louva, glorifica, exalta, engrandece ao Senhor, ouve testemunho, ora junto com os irmãos, ora pelos necessitados, contribui com as nossas contribuições, que também faz parte do culto. No momento da palavra, a gente escuta o que Deus tem para nós. Se é uma palavra de bênção, glória a Deus. Se é de correção, glória a Deus também. Se é para limpar a árvore, como fala lá em João 15, glória a Deus também. Então, o culto, ele tem todas essas características. Depois nós temos o miquitão, que é outro tipo de salmo. E aparece muito, viu, gente? Por exemplo, aqui nos salmos de Asaf, desse meio do livro dos salmos para frente, nós temos várias vezes que aparecem essa expressão que é um miquitão. O que é um miquitão? É uma oração silenciosa. É um tipo de salmo que foi escrito, que era uma oração daquele salmista, ele Deus. Sabe em pensamento? Ele Deus. Não era um tipo de louvor nem de oração que o povo de Israel cantava. Era um tipo de oração que o israelita fazia particularmente, ele e Deus. Depois, talvez esse daqui seja um dos que mais aparecem, masquil. Quando você vê no cabeçalho de um salmo escrito masquil, você vai saber que é um salmo de entendimento. O que é isso? Um salmo que ensina várias verdades. É um salmo mais teológico, mais profundo. Quando estiver essa expressão masquil escrita. E por fim, alguns podem ter escrito no cabeçalho terrilá, que indica apenas uma oração. O que a gente vê aqui? Que nem todo salmo é igual. Nem todo salmo é igual. Alguns eram usados para cantar, outros eram usados para orar, outros eram usados para ensinar verdades de Deus, outros eram usados particular, a pessoa só ele Deus. É necessário, então, que nós consideremos o cabeçalho de cada salmo na hora de estudá-los. Amém, queridos? Gente, eu reforço para vocês algo que eu sempre digo. Na sua leitura devocional, você vai ler um versículo ali, vai ler um salmo para ir trabalhar e ficar pensando no texto bíblico, você não precisa se preocupar com esses detalhinhos. Porque é uma leitura rápida, você não vai sair dali para ensinar a igreja, para ensinar outros irmãos. Você está fazendo leitura ali só para você, só para te edificar e tal.
Agora, irmão, vou preparar um estudo em Salmos. Preparar uma pregação em Salmos. Eu quero entender o que esse escritor realmente estava ensinando aqui em Salmos. Aí é necessário detectar qual tipo de salmo, qual tipo de louvor ou de oração, qual é a classificação deste salmo. Amém? Aí nós vamos avançar. Os gêneros dos salmos, que vai puxar um gancho das classificações. Olha só, em salmos nós temos então alguns que são diretamente hinos. Quando que um salmo era um hino, era um louvor? Quando a letra daquele salmo exalta a grandeza de Deus. Quando a letra daquele salmo chama as pessoas a louvar a Deus. E aqui eu vou aproveitar para desmistificar outro ponto. Pode ser sincero, viu? Pode ser sincero. Quem aqui gosta daquele negócio do pregador ou do cantor falar assim, levante a sua mão, glorifique a Deus? Tem alguém que gosta? Irmão, eu gosto disso. Pega, chacoalha. Irmãos, olha só. Aqui não é no sentido do chacoalho, do cutucão, do fala pra ele. Não, vigia. Olha só, o livro dos Salmos, várias vezes, existem hinos, existem salmos, como o 105, que faz o quê? Aquele que está liderando o culto, que está naquele momento conduzindo o culto, ele conclama os israelitas a levantar a mão, conclama os israelitas a glorificar a Deus, conclama, ele chama os israelitas a dar louvores a Deus. Então, não é errado e não é pecado, na verdade é algo bíblico, que o cantor, que o pregador, que o pastor que está dirigindo o culto, convide você a levantar a mão, a dar glórias a Deus, a render louvores a Deus. Porém, todavia, entretanto, o culto não é feito só disso. Porque aí tem pessoa que extrapola, né? Já que está na Bíblia, eu vou fazer o tempo inteiro. Então, não é para ir para esse extremo. Mas é bíblico que aquele que vai louvar, convide a igreja a louvar. Aquele que está falando a palavra ou dirigindo o culto, em determinados momentos, chame toda a igreja junta para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Isso é bíblico e é presente no livro dos Salmos. Acontece muito nos momentos de hinos. Por exemplo, o Salmo 100 que o senhor citou. Que cantai ao Senhor, celebrai com júbilo. Ali é o quê? É um convite para todo o povo cantar junto. Mas isso funciona, sabia? Porque, Zé, eu passei por algumas congregações, quando você chega, a igreja é parada, é engessada. Aí você começa a falar para os irmãos, você vem para adorar a Deus, começa a citar algo, assim, a igreja começa a dar aquela ressuscitada, e o culto muda o jeito do culto. Mas esse negócio de ficar cutuca teu irmão, isso aí. Chacoalha ele até ele ficar incomodado. Aí vai ficar incomodado mesmo, vai mudar de lugar. Gente, depois nós temos alguns salmos que são lamentos. São salmos tristes. Existe. Tem salmos que você lê assim, você fala, meu Deus, camarada tá de luto. Só pode estar de luto. Ou arrependido, como Davi no Salmo 51. É um salmo de lamento. Está lamentando por conta do pecado que cometeu, da situação. Pede para Deus não retirar o espírito da vida dele. Então, existem salmos que são lamentos. São orações ou são cânticos em momentos difíceis
que o salmista está derramando a sua alma diante de Deus. Você lê assim, você vê a tristeza no salmista. Depois existem salmos que são ações de graças. Quem aqui já foi num culto de ações de graça? O que é um culto de ações de graça? Um culto de agradecimento. Oh, irmão, vou fazer um culto de ações de graça. É um culto de gratidão, um momento de agradecer. Agradecer pelas bênçãos que Deus deu, por um livramento que Deus concedeu, um milagre que você orou e Deus fez, algo impossível, Deus foi lá e operou. Aí existem salmos que são nesse sentido. E o que a Bíblia nos fala para nós sermos agradecidos a Deus? Nós deveríamos cantar mais em agradecimento do que em pedido, né? Em súplicas. Ou a gente pede mais, sem dúvida. Se a gente pegasse uma folha aqui de 30 linhas agora, não caberia em uma folha tudo que a gente pediria para Deus. Oh Deus, o Senhor podia fazer isso aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Nossa, meu Deus do céu, isso aqui também. Aí você já parou para pensar uma coisa? Nós queremos muito e precisamos de pouco. Nós queremos muitas coisas e não é errado, desde que sejam pedidos e sejam coisas lícitas, coisas que vão resultar em glória a Deus, em edificação, em abençoar nossas famílias. Não é errado. Agora, o problema é que na maioria das vezes nós temos muito a pedir e lembramos de pouco a agradecer. Talvez uma folha seria muito para a gente escrever a nossa gratidão a Deus. Ah, irmão, ainda tem meia folha aqui. Vou usar o outro lado para fazer mais pedido. Sabe o que eu falo de Deus? Nós queremos muito de Deus e nós oferecemos muito pouco para Ele. Queremos tudo de Deus e levamos pouco de nós. E aí... de tempo que a gente tem, você tem muito tempo para você, aí você preocupa o tempo para Deus. Irmãos, ontem eu li uma frase, na correria que todos nós vivemos no dia a dia, é realmente uma frase assim, para tirar a gente da zona de conforto. Eu não me recordo agora o escritor, ele escreveu assim: um dia realmente produtivo é um dia que você teve pelo menos um tempinho para orar, ler a Bíblia e amar alguém. Você conseguiu orar um pouquinho, ler a Bíblia um pouquinho e demonstrou amor pela vida de alguém. Você mostrou Cristo através da sua vida, das suas atitudes para alguém. Esse é um dia realmente produtivo. E a gente relaciona muito os nossos dias produtivos à nossa correria, ao nosso trabalho, aos nossos afazeres e tal. E meu Deus do céu, tá faltando hora no meu dia. Eu, por exemplo, hoje levantei 4h40, não deu tempo de fazer tudo. Falei para a irmã Ellen, acho que eu tô dormindo mais do que eu posso. Não é mais do que eu mereço, mas é mais do que eu posso. E aí, queridos, em toda essa correria, às vezes nós precisamos ter cuidado e sempre tirar um momento, principalmente para agradecer a Deus. Também existe no livro de Salmos, salmos que são reais, que não tem nada a ver com dinheiro, reais dinheiro. Salmos reais, que era um salmo que se remetia aos reis de Israel. Gente, por que o povo de Israel tinha tanto apreço pelos reis? Você lembra que Davi pôde matar Saul 2 vezes e não fez? Porque, para os israelitas, o rei era um representante governamental do próprio Deus. Então, eles enxergavam no rei um líder estabelecido por Deus. E aí existem salmos, às vezes você vai ler salmo, você fala, nossa, está glorificando o homem. Não é que está glorificando o homem. Era uma cultura no tempo bíblico fazer essas poesias, esses salmos, em reverência ao governante, ao rei. Então, existem salmos que são remetidos aos reis de Israel. Depois, salmos de recordação, que puxam gancho com ações de graça. Principalmente, os israelitas gostavam de fazer os salmos de recordação para lembrar os filhos
dos feitos que Deus havia já realizado na história deles. Vocês lembram que nós estudamos que lá no começo a Bíblia ainda não existia? Abraão, Isaac, Jacó, José, não existia a Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita com Moisés. Moisés vive por volta do ano 1500. Nesse período, Enoque já tinha andado com Deus, Noé tinha andado com Deus, Abraão foi o pai da fé e a Bíblia não existia. Bom, Micael, como que eles conheciam a Deus? Através da tradição oral. Os pais, os parentes pregavam, falavam de Deus para eles. Então os salmos de recordação foram escritos sobre isso. Quer ver um que eu acho muito bonito? É um salmo escrito depois que o povo judeu volta da Babilônia. Nós estudamos sobre isso mês passado, amém? O povo judeu ficou cativo 70 anos na Babilônia e retornou do exílio, voltou para Jerusalém. Aí eles escreveram um salmo. Quando estávamos nas margens do rio da Babilônia, os nativos, os moradores da Babilônia diziam: cante um cântico de Sião. Lembram? Vocês lembram que número que é esse? Eu não lembro agora, hein? Estávamos com os sonhos. 34? 34? Coisa assim. Estávamos com os sonhos, né? Isso. Não, é pra frente, eu acho. Vamos ver se a gente acha aí. Isso. E aí ele fala que os salgueiros estavam, as harpas estavam penduradas no salgueiro. Tá recordando o momento que eles viveram na Babilônia. Acharam aí? É, 124. Peraí. Não. Se alguém achar aí, cita que eu quero. Qual que é o número? 37. Isso, é esse mesmo, obrigado. Ó, eles vão recordar o cativeiro babilônico, gente. Isso é fantástico, é o cativeiro babilônico narrado no livro de Salmos. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Quer dizer, pendurar os instrumentos. Eles não estavam mais em Jerusalém. Eles não estavam mais no templo para louvar a Deus. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, os babilônios, nos pediam uma canção. O povo lá do mundão, lá da Babilônia, canta um louvor aí para a gente ouvir. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Aí olha o que eles falam. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se a língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não proferir Jerusalém a minha maior alegria. Aí agora ele vai orar. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, está falando dos invasores, ó, arrasaia, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Está falando que Deus castigaria a Babilônia, e castigou mesmo. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Percebe aí uma linguagem de salmo imprecatório? Uma oração pedindo a Deus que faça justiça e tal. E aí o que nós temos aqui? É um salmo de recordação. Eles estão se recordando da tristeza que eles passaram em ter sido levados escravos para a Babilônia. 136 também, sobre aquele que dividiu o Mar Vermelho. Isso, esse fala da saída do Egito. Então, irmãos, é muito legal porque o livro de Salmos, ele cita grandes feitos de Deus, são salmos de recordação. E por fim, os salmos de sabedoria, que assim como nós vimos aqui, ó, na característica do masculino, são salmos de entendimento, são salmos que transmitem um ensino, um ensinamento direto.
E aí nós vamos pegar um gancho, porque o livro de Salmos é um livro de teologia. Muita gente despreza que existe muita teologia no livro de Salmos. Existe muito ensino teológico nesse livro. Por exemplo, Salmos é um dos livros que mais mostra Deus como Criador. E na semana que vem nós vamos aprender sobre Provérbios, Provérbios também. Por quê, irmãos? Porque eles queriam a todo tempo lembrar da grandeza de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Se nós formos fazer uma reflexão sobre o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar, principalmente, a crer e falar sobre isso. Deus como Criador, já pega um gancho como soberano, como dominador, como Deus que rege todas as coisas, que está no seu trono assentado. João, quando teve a visão lá dos céus, ele viu Deus assentado no trono. Deus nunca perdeu e nunca perde o controle. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um período que muitas igrejas, muitos pastores, muitos ensinadores, muitos teólogos estão entrando pelo lado da teologia liberal. E a teologia liberal, qual que é o primeiro passo? A Bíblia não é palavra de Deus, só contém. Aí o cara escolhe. Não, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, aquilo ali não foi. Isso aqui o Espírito Santo inspirou, isso aqui Moisés pôs da cabeça dele. Isso aqui o Espírito Santo inspirou, isso aqui o evangelista Marcos escreveu porque quis. E já entra por aí. Aí, qual que é o segundo passo? Começa a negar o sobrenatural que está na Bíblia. Não, milagre, esse negócio de milagre nunca existiu. São histórias assim, para motivar você, para deixar você mais motivado. Você não pode acreditar em milagre. Se você ensina isso para um crente, ele vai acreditar que Deus está no controle da vida dele ou não? Claro que não. Ele vai olhar para esse ensino e vai dizer assim, legal, Deus existe, Deus criou tudo e agora nós que se vira. Que é o que a filosofia chamada de deísmo ensina. O deísmo ensina isso. Eu tive uma professora assim, já comentei com vocês. A professora de psicologia nossa na faculdade era assim. Eu creio em um Deus, creio que existe um Criador, porque o mundo é muito, muito grande, as praias, as montanhas, as cachoeiras são muito lindas, tem que ter um ser muito poderoso que fez tudo isso, mas ele fez e foi embora, e agora o ser humano que se vira. Era o que ela acreditava como fé. Ela não era uma ateia, ela não era uma pessoa ateu, que desacreditava da existência de Deus. Mas para ela, Deus criou e agora o ser humano que se vire aí com tudo. Isso é a filosofia do deísmo, deísta. Nós, os cristãos, não somos deístas, nós somos teístas. E o que é que o teísmo ensina? Que Deus criou, Deus formou, Deus está no trono, e aqueles que são seus filhos, Deus cuida, Deus zela, Deus intervém, Deus faz milagre. Quando necessário, ele se revela de forma extraordinária. E aí todos nós teríamos testemunho disso para contar. Sim ou não? De orações respondidas, milagres recebidos, portas que Deus abriu, coisas maravilhosas que Deus fez. E a maior é a salvação da nossa alma, a transformação que Jesus fez em cada um de nós. É uma prova disso. E esse ensino teológico, ele está muito presente no livro de Salmos. Muito presente. Vale lembrar os dois mais famosos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está ensinando um Deus presente ou ausente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. É um Deus distante? Depois nós temos o livro dos Salmos ressaltando, irmãos, Deus como um Deus de alianças. Você vai ver vários salmos falando do Deus que
fez aliança com Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que abençoou Israel. Isso é o quê? É a teologia da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. E em Cristo, agora Deus fez uma aliança com a igreja, com os salvos que somos cada um de nós. Também é expresso na teologia dos Salmos o messianismo. Irmãos, o livro dos Salmos ele é citado, olha que detalhe legal, mais de 100 vezes no Novo Testamento, o livro de Salmos. Por quê? Existem vários salmos que falavam do Messias. O Salmo 24 é um dos mais citados, que alguns acreditam que fala da glorificação de Jesus. Abri, ó portas, as vossas cadeias, abri, ó portais eternos, vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso nas batalhas, ele é o Rei da Glória. Vários estudiosos acreditam que é um salmo profético que Davi escreveu, o Salmo 24, falando de quando o Messias ressuscitou e entrou nos céus, glorificado. Ele entrou na sua glória. Então existem vários salmos que expressam a teologia messiânica. E quando a gente fala de Messias, nós estamos falando de Jesus, do Salvador. Amém? É outro ponto muito falado, muito expresso no livro dos Salmos. E aí a gente pode encaminhar aqui para a conclusão, no capítulo 5, que é, irmãos, um pensamento do livro de Salmos para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. O saltério, ou o livro dos Salmos, ele era usado no culto do povo de Israel. Quando o povo de Israel ia cultuar a Deus no tabernáculo e depois passou a ser no templo, eles oravam e cantavam os salmos, tanto diariamente. Quando os sábados começavam, eles citavam alguns salmos. Quando eles iam fazer alguns sacrifícios específicos, ou até as 3 festas anuais, festa da Páscoa, festa das colheitas, lá o Pentecostes, ou a dos tabernáculos, das cabanas, tinha salmos específicos que eles entoavam. Quer ver um exemplo? Vai aí na sua Bíblia, livro dos Salmos. Começa no Salmo de número 120. O que está escrito no cabeçalho aí do Salmo 120? O que está escrito? Olha aí. Cântico. Está escrito o quê? Cântico. Algumas Bíblias pode aparecer cânticos de romagem. Em algumas Bíblias. Em outras, cânticos de peregrinação. E em outras, cânticos dos peregrinos. Agora você vai lá no 134. Porque é do 120 ao 134. São os cânticos ou os salmos dos degraus. Está escrito a mesma coisa? Se vocês olharem em todos, 120, 121, 122, até o 134, são cânticos dos degraus. O que eram esses salmos? Eles eram cantados pelos peregrinos que saíam da sua terra e iam para Jerusalém na festa da Páscoa. Alguns estudiosos falam, aí não é a Bíblia, alguns estudiosos falam, gente, aqui nós temos 15 salmos, não é? 120, 121, 122, 123, 124, 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. São 15 salmos. Alguns estudiosos falam, não sei se o senhor vai lembrar disso, o dia que eu falei do Salmo 121. Alguns estudiosos falam que no templo, aonde, irmãos? No templo em Jerusalém,
Vocês lembram que existia o pátio? Nesse pátio, Jesus fala muito, esse era o pátio dos gentios, qualquer pessoa podia ficar. Para subir, para onde era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, lembra dessa divisão do templo? Para subir do pátio para lá, acredita-se que haviam 15 degraus. Eles iam descer. Alguém pegou aí, né? E aí, em cada degrau, o salmista cantava um salmo. Eu vi um pregador pregando desse jeito, ele usou essa. Foi bem sério. E aí, no Salmo 121, o salmista cita, é o segundo, ele cita que Deus não vai deixar o pé do peregrino vacilar. Não vai deixar o pé tropeçar. Por quê? Recebe aí, ó. Quando ele está indo para o culto a Deus, o foco dele está em Deus e em adorar a Deus, Deus vai cuidar dos pés dele. Deus vai cuidar dos passos. Vai cuidar do caminho, vai cuidar da jornada, da trajetória dele. Aí é uma explicação dos cânticos dos degraus, que assim, alguns rabinos, alguns comentaristas, lá do livro de Salmos, na cultura judaica, cita que também é por conta disso que existiam os 15 salmos. Ah, irmão Micael, vou pregar isso. Posso falar que isso é uma verdade absoluta? Não. Você pode dizer que é uma possibilidade interpretativa. Amém? É igual o pai lá do Bartimeu. Tem gente que fala, irmãos, Bartimeu ficou cego, porque o pai dele era revolucionário, e furaram os olhos do menino, e tal. E isso não está escrito na Bíblia. Você pode citar que algumas histórias falam isso. Agora, dizer que isso é uma verdade absoluta sem estar no texto, aí não podemos. Outro ponto, de Salmos para a vida. Salmos e o Novo Testamento. Gente, no Novo Testamento o livro de Salmos também aparece muito, porque eram as orações, os louvores dos judeus, e Jesus cantava os salmos. Vocês lembram na passagem que Jesus vai para o Getsemane e está orando? A Bíblia fala que antes ele havia celebrado a ceia, junto com seus discípulos. E o que o texto bíblico lá diz? Tendo cantado um hino. Algumas versões bíblicas, tendo cantado um salmo. Jesus, como judeu que era, cantava e orava o livro de Salmos. Ele cantava e orava esse livro maravilhoso, que podia ser usado tanto na devoção individual, só a pessoa e Deus, quanto no culto, na devoção coletiva, quando algum salmo era um louvor a Deus. E por fim, para nós hoje, os salmos pode ser um guia devocional para os cristãos. Ah, irmão Micael, eu tenho dificuldade de levantar cedinho, pegar um texto bíblico difícil para ler, vou ler um Apocalipse, ler o livro do profeta Daniel, ler as histórias do povo no deserto logo de manhã. Assim, eu queria uma leitura mais prática e ficar pensando naqueles versos da Bíblia. Leia um salmo. Leia um salmo. O dia que você chegar no 119, lê um pouquinho por dia. Que são 176 versos, né? Mas não vai pular o 119 que Deus está vendo, viu? Não vá pular. Leia inteiro, é maravilhoso. E vale lembrar, alguns falam que o 119 é de Davi. O 151, o irmão Giovanni vai mandar para nós lá no grupo. Gente, alguns estudiosos dizem que enquanto o Salmo 90 de Moisés foi o primeiro salmo escrito do 150, o Salmo 119 pode ter sido escrito por Esdras. Lembra que nós estudamos sobre o escriba Esdras, que restaurou o culto depois da volta do cativeiro babilônico?
Acredita-se que Esdras foi o que escreveu o Salmo 150, mas não o de número 150, e sim que ele escreveu o último Salmo. Se isso aqui for real, essa possibilidade interpretativa, o 90 ter sido o primeiro Salmo a ser escrito, o 119 o último, de Moisés para Esdras, nós temos um período de 1000 anos. Quer dizer que o livro de Salmos foi o livro bíblico que mais tempo demorou para ser escrito. Por quê, gente? Porque o livro de Salmos fez uma coletânea de orações e de louvores. Amém? Legal? São alguns pontos, alguns detalhes que vale a pena nós conhecermos do livro de Salmos. Alguns são apenas a título de conhecimento, outros vão fazer total diferença na nossa interpretação. E eu fecho com esse ponto. Nós podemos usar o livro de Salmos no nosso dia a dia, no nosso devocional, na nossa leitura da Bíblia de cada dia ali. E por que isso? Porque o livro de Salmos fala muito da confiança em Deus, nós confiarmos em Deus, e no valor da adoração. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus. Adoração na vida cristã não é só as 2 horas do domingo à noite. Adoração é o estilo de vida do cristão. No teu trabalho você faz o melhor? Você se dedica? Deus é adorado quando você trabalha. Quando nós cuidamos da nossa família com excelência, Deus está sendo adorado. Quando você é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, as pessoas falam na cidade, fulano é uma pessoa correta. Diz até que é crente. Não é aquele tipo de crente que dá mau testemunho, tristimúnio. É o tristimúnio. É o crente que dá bom testemunho. Deus é adorado nisso. A adoração na vida do cristão não é um momento. É um estilo das nossas vidas. Lembra do que Paulo disse? Tudo que você for fazer, seja comer, seja descansar, seja estudar, seja trabalhar, que seja feito para a glória de... Amém? Que Deus nos ajude a viver essas verdades em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos orar e agradecer a Deus.